Fala, Samurai, beleza? Nessa aula aqui, então, a gente vai fazer a rota de inserção de registros, legal? Lembrando aqui dentro do padrão REST, uma rota que responde ao post, ela é responsável por padrão, por modelo em si, enfim, por boas práticas, por fazer a inserção de um novo registro, legal? Então, para poder fazer aqui a nossa rota de post, eu vou fazer um pequeno atalho, copiar e colar aqui, estilo programador preguiçoso. Então a gente vai colocar aqui post, beleza? E a gente nessa rota aqui de customer vai receber o método post. Não tem problema ser o mesmo nome de rota, porque o server ele faz distinção de get e de post, beleza? Então você pode colocar, pode e deve, de acordo com o padrão REST, colocar customers aqui e customers aqui. Você só não pode repetir entre métodos HTTP, por exemplo, ter get aqui com a mesma rota, senão ele não consegue trabalhar. Legal, bacana? Agora o que a gente vai fazer? Agora aqui com os customers a gente vai receber primeiro qual é os parâmetros de um customer e a gente vai fazer inserção dentro desse nosso super ultra banco de dados aqui em formato de array, legal? Então vamos lá. Então primeira coisa agora é receber os dois parâmetros que a gente precisa para compor um novo customer, que é nome e site, ok? Então a gente vai desconstruir aqui, fazer a desconstrução para name e site, e aqui a gente vai colocar o seguinte, rec.body. O que é o rec.body? É o request body, que é podemos dizer assim, o conteúdo da mensagem que você vai enviar, que é literalmente o próprio JSON. Se a gente não colocar aqui, por exemplo, express.json, a gente não vai conseguir recuperar esse request.body no formato JSON, que daí permite depois a gente fazer a desconstrução aqui. Ok? Agora, o que a gente precisa fazer? Agora, para poder fazer a inserção, eu estou recebendo nome e site. Eu preciso saber qual que é o próximo ID, porque ID faz parte de um registro. Só que como é o nosso banco de dados que controla, eu preciso saber o último registro e somar de 1. Então, o que a gente vai fazer? Conte next ID, e a gente vai colocar o quê? Customers, ok? Então, a gente vai pegar aqui customers, que seria aqui o array do último customer, customers.length menos 1, ok? E a gente vai pegar aqui id mais 1. Dessa forma a gente vai pegar o último customer com length menos 1, o id dele e somar de 1. Por isso a gente chamou aqui de next id, ok? E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa compor o novo customer, o novo cliente. Então a gente vai colocar aqui const new customer é igual. Aqui a gente vai criar um novo objeto, ok? A gente vai chamar aqui esse objeto de id e a gente vai colocar aqui next id, bacana? A gente poderia até fazer o quê? Chamar aqui literalmente de id e aproveitar a próxima variável. Quer dizer, o próprio nome da variável. A gente vai colocar aqui name e a gente vai colocar aqui site. Tá lá no JS Ninja, mas não vale a pena sempre ressaltar que quando eu coloco dessa forma, ele aproveita o próprio nome da variável como o nome da propriedade também. Ok? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso vir no customers.push e preciso incluir então aqui o nosso novo customer. Lembrando que a gente não está fazendo validação de dados aqui. Se fosse fazendo um CRUD um pouco mais completo, a gente faria uma validação de dados para saber se eu estou recebendo o name, estou recebendo o site. E fica tranquilo que a gente vai fazer, só que isso a gente vai fazer na hora mais adequada. Agora, tudo que eu preciso fazer é retornar a resposta do JSON. Então, vou colocar aqui res status, ok? E a gente vai colocar aqui o status 201, que significa que ele foi criado. Eu não estou entendendo o que é esses códigos de status, eu não sei o que é 200, 404, volta na aula anterior, quer dizer, nas aulas anteriores, na primeira aula, aliás, desse módulo que a gente está, que lá eu tenho uma explicação mais detalhada. A gente vai colocar aqui JSON e a gente vai colocar aqui o novo customer que foi criado. Isso aqui não está escrito em lugar nenhum do REST, mas é uma boa prática que eu percebi que é o quê? No momento que eu dou 201, eu também retorno qual foi o novo customer criado. Isso dá uma segurança a mais até para você desenvolver, porque você fala assim, caramba, entrou ID, entrou com os nomes que eu coloquei aqui no request body. Ok? Se eu voltar aqui para o Insomnia e clicar aqui no método create, você vai ver aqui qual é o parâmetro que eu estou enviando no body. Então, clico aqui no JSON e vou construir um novo JSON, que vai ser esses parâmetros que eu vou enviar. O parâmetro name e o parâmetro site. Lembrando que não existe nenhum postman no nos nossos registros. Então, portanto, agora eu vou criar um novo e você vê que ele criou aqui um postman com ID número 4. Se eu voltar aqui para a lista, eu posso ver ele aqui, ou então no show, por exemplo, se eu colocar aqui 4, eu preciso clicar aqui no send, ele vai retornar o postman que eu acabei de criar. Se eu criar mais um, postman
2, ele vai pegar o próximo ID, que é o ID 5, e ele vai estar junto aqui com o Postman, junto com o Postman 2, beleza? Então, dessa forma aqui, colocando o post customers e fazendo essa manipulação de array que a gente fez aqui com o retorno de 201, a gente então implementou o método de criação de um novo customer, de um novo cliente, de um novo item aqui dentro do nosso array, fazendo as manipulações aqui, ainda bem preliminares, mas para a gente aprender, vamos aprender primeiro fazendo papel, depois a gente usa a calculadora, era assim que a tia Estela falava quando ela ensinava matemática para mim, e depois nas próximas a gente já consegue automatizar melhor. Mas pega legal essa parte aqui, beleza? Faz devagar, refaz aqui que a gente está fazendo, faz bem passo a passo, porque daí você vai entender os fundamentos do CRUD. Foi até por isso que eu incluí esse módulo aqui e não fui para um módulo um pouco mais avançado direto. Beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.